paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast Teologia do TQD, série em Tiago. E aí, Pastor Neto? Isso aí, estamos empolgados demais. O primeiro episódio foi só sucesso. Eu tenho certeza que todos conseguiram ficar edificados, né, através das palavras que foram trazidas pelo presbítero Rodolfo, pelo presbítero Danilo. Nós temos aqui hoje 2 novos convidados, também presbíteros da nossa igreja. E aí eu queria que o pastor já apresentasse aí os nossos convidados. É isso aí, estamos aqui com o nosso querido irmão Eliono, da equipe do Matutino Online. Meu Deus. Paz do Senhor a todos. Como é que tá o Matutino Online? O Matutino Online está hiper, mega, master, blaster, plus, advance, maravilhoso. Meu Jesus. Ô Neto, rapaz, o nosso podcast ele tem que alcançar esse nível aí, viu? De maturidade. Tá muito bom, pastor. Ultra mega. Meu Deus. Graças a Deus. Muitas pessoas estão acompanhando. Eu acho, assim, no início do trabalho do Matutino, eu achei que, pensava eu, né? Que ia ser umas 30 pessoas, 40 pessoas assistindo, participando do trabalho, mas tá dando mais de 100 pessoas, 80, 100 e poucas pessoas. Teve um dia que eu entrei que deu 130 e tantas, quase 140 pessoas. Né? Porque é 6 horas da manhã, né? 6 da manhã. 6 a 6 e 30. De domingo a domingo. Domingo a domingo, sob a coordenação do pastor Eliel, que tem sido muito atento, muito assim, responsável, sabe? Muito responsável. Graças a Deus. Então é isso aí, né? A gente já deixa o convite aí pro pessoal participar, né? Se inscreve aí, deve aparecer aí na telinha o telefone aqui, o zap da nossa igreja, 2010-4246. E aí você se inscreve e fica recebendo o link da sala do Matutino, e todos os dias é maravilhoso. Que bênção, irmã Leono. Também estamos aqui com o pastor Eliabe. Pai do Senhor, Leandro. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor a todos estão ouvindo. Maravilhoso estar aqui com vocês. Seu TQD tá em dia, meu irmão? Plenamente em dia. Acaba de vir participar do podcast do tá em dia. E não tá com... Pelo menos no dia da gravação, Pelo né? menos na gravação, cara... né, pastor? Meu Jesus amado. Tá em dia. Graças a Deus. Poderoso esse livro, Tiago. Tá em dia. Ô pastor Eliab, você tá ali ajudando a gente aqui, a liderança da igreja, né? Na coordenação de um dos núcleos de diaconia. Como é que tá o pessoal, né? A gente tá aí enfrentou um ano bem difícil, né? A gente tá vivendo espera em Deus aí no finalzinho o próximo ao final da pandemia do Covid-19, né? E foi e tem sido um tempo bastante desafiador, e você acompanha, supervisiona aí diversas famílias aqui da igreja. Como é que tá a turma aí? Sim, a turma tem crescido, né? Temos utilizado os meios de comunicação que na época da pandemia não era possível se reunir. Então o meio de comunicação foi a internet, né? E a gente trabalhou com eles, né? De forma não direta porque não podia, né? Mas fizemos um trabalho para que eles pudessem estar crescendo, desenvolvendo. E eles, graças a Deus, mantiveram-se firmes e mantemos o trabalho, né? O trabalho continua crescendo, né? Será que essa turma está fazendo TQD, hein? Eita, pastor, vamos fazer uma pergunta lá, né? Vamos lá. Vamos fazer uma pergunta lá se a turma está fazendo TQD. O último levantamento que a gente fez, a maioria respondeu que fazem regularmente 7 dias por semana, né? Então a gente vê o engajamento, pastor Neto, da nossa igreja, tem sido um engajamento muito bom nessa rotina, nessa sistemática de trabalho, de desenvolvimento pessoal e espiritual, né? Isso, exatamente. Inclusive, se algum dos ouvintes não souber o que é o TQD, né, pastor? Nós temos um vídeo explicando sobre o que é o TQD, é um vídeo rapidinho, tá aí no nosso canal, você consegue lá assistir o vídeo e entender o que é esse programa do TQD. E aí, como o pastor também já passou, se você quiser acompanhar essa leitura diária, receber a pérola que o TQD é o tempo de qualidade com Deus, você pode chamar aí no WhatsApp da secretaria da igreja, você vai ficar recebendo a pérola do TQD, acompanhando a leitura diária. Nesse momento de pandemia que foi citado aqui,
nós temos muito congregados online, né, que acompanham as nossas programações nos cultos, as programações nas salas do matutino, na sala de oração. Então, assim, se você, porventura, mesmo não morando em Natal, mas se identificar com o trabalho da nossa igreja, você pode estar acompanhando esse trabalho online. É verdade. Inclusive, Pastor Neto, agora os nossos irmãos e amigos podem até se inscrever no canal da Pérola TQD no Telegram. Eita! Criamos aí o canal no Telegram, né? E aí é Pérola do TQD. E aí você se inscreve e diariamente recebe a Pérola aí em mais uma via de transmissão, né? E assim a gente vai alcançando novos territórios, novas pessoas. Mas enfim, Pastor Neto, hoje estamos aqui no segundo episódio. Isso. Qual o tema que a gente vai trabalhar aqui com nossos irmãos? O nosso primeiro tema abordado hoje vai ser sobre tentação. Ainda no capítulo 1 de Tiago, né? O primeiro episódio nós falamos sobre os primeiros versículos. E aí eu queria fazer a leitura aqui do versículo 12 e 13 do capítulo 1, que é quando o Tiago está abordando aqui sobre a questão da tentação, e ele passa o ensinamento para a igreja. Ele diz assim, olha, feliz é a pessoa que persevera na aprovação, quando após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa ele tenta. Então, eu queria que o pastor Eliabe falasse um pouquinho assim nesse entendimento bíblico sobre o que é a tentação. A tentação é um convite, né? Um convite ao erro, ao pecado. Esse convite ao erro, ao pecado, ele é vendido como uma ideia, né? De que aquilo é bom, aquilo é agradável. A gente rememorando aí, né, o Gênesis, lá no início de tudo, quando houve ali o pecado, né, inicial, a desobediência, a serpente, né, ela o diabo, em forma de serpente, ela mostrou como sendo algo agradável, né, como sendo algo bacana, desejável, né, desejável. E ali ela vendeu, entre aspas, né, vendeu aquilo como algo maravilhoso, e o que ela não enxergava daquela forma, passou a começar a enxergar como sendo algo bom. Né? Uma distorção da realidade. Uma né? distorção da realidade, exatamente. Mas que ao mesmo tempo é desejável. Sim, né? sim. Dependendo do estado da pessoa, ela vai Isso. dar água na boca. Aqui, isso, né? Isso. E essa água na boca, né, é que vai despertar algo que, se a gente não tiver um momento de freio, né, você avança para o estágio seguinte. Sim. Né? Avança para o estágio seguinte. Então, o pecado é isso, é aquilo que você chega para você como algo que é bom, que é agradável, mas que o final dele não traz, né, não traz nada de bom. Temos aí que o início de tudo, né? Essa tentação, veio o pecado, entrou mesmo o homem estando próximo de Deus, mesmo Deus descendo para conversar com ele, sim, o homem ainda foi tentado e não conseguiu resistir a essa tentação. Né? Isso. E você, presbítero Eliono, sobre a questão da tentação, assim, nesse entendimento bíblico, o pastor Eliabe já falou sobre o Adão que cedeu a essa tentação, mas a tentação em si, ela é pecado? Não, a tentação não é pecado. A tentação, a gente pode dizer assim que vem da concupiscência da carne. Isso. É um desejo da carne. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse assim, como é uma das formas para a gente não ceder à tentação, é andar em espírito. Vigiar, ter cuidado. Então, para mim, a tentação é um desejo da carne ao pecado, né? E o pecado, a gente sabe o que é o pecado, é uma transgressão contra a lei de Deus. E a gente tem que estar em constante vigilância. É um dos ensinos que o próprio Tiago aqui nos instrui. É verdade. E o diabo, ele é muito ardiloso, né? O diabo, os demônios, sabendo que o homem tem essa natureza, né? E aí falando da nossa geração, né? De homens caídos, né? Pastor Edson,
É interessante que o diabo sabe o lado fraco para lhe tentar. Pronto, é exatamente esse ponto que eu ia levantar, né? O diabo, eles, sabendo dessas nossa fragilidade, né? E cada um de nós tem algumas fragilidades, uns numa área, outras noutra, não é verdade? E aí o diabo vai em cima, e aí ele vai promover, oferecer alguma coisa para atiçar aquela água na boca, né? Uma vez eu estava em processo de discipulado com um irmão que era novo convertido, e aí eu estava conversando com ele, e ele trouxe na conversa assim, pastor, parece que uma coisa que na minha vida, ele tinha um determinado problema numa área da vida dele, ele disse, parece uma coisa que eu vejo que com ninguém é desse jeito, mas para mim sempre aparece a oportunidade de fazer essa prática. Eu disse para ele, meu irmão, o diabo sempre vai bater na mesma porta que você já caiu uma vez. Então, assim, se você cedeu a essa tentação, como o presbítero Eliano trouxe muito bem aqui, a tentação ela não é pecado. Mas você ceder a essa tentação se torna pecado. A partir do momento que você cede uma única vez, ou cede a segunda vez, ou você acaba tendo esse ciclo vicioso de estar caindo e se levantando e clamando pela misericórdia de Deus, o diabo ele vai insistir naquilo ali. Exemplo, se aquele determinado homem ou mulher cai sempre num vício de pornografia. O diabo vai sempre trazer situações para que ele seja tentado a ver algo pornográfico. Isso é da natureza do diabo ser assim, ser sujo, ser mau, né? Me permita relembrar aí um texto da Bíblia, né? Onde Davi foi tentado. Né? Davi foi tentado. E naquele momento em que ele foi ali fora e viu Betseba, né? Ele podia muito bem ter, né, voltado. Né? Ali a tentação existiu. E ele alimentou aquilo. Sim. Ele alimentou aquilo. Sim. Né? Ele podia muito bem ter dito, não, peraí. Eu podia sou ter fraco fugido, nisso. né? Eu sou fraco nisso. Igual o que o pastor Neto falou. Eu sou fraco nisso. Então eu não vou. A questão da pornografia, você está aqui no computador, aí aparece uma janela. Né? Então, a janela é a tentação. Você vai clicar se você quiser. Então a tentação ela vai existir. Ela vai existir. A gente tem que fugir dela. Né? Tem que fugir dela. Exatamente. Ser tentado não é pecado, né? Não, ser tentado não é pecado. Mas se você concebe aquilo e você... Engodar. Isso. Alimentar, pastor Edson, cai. E o problema de cair a primeira vez, o problema é que a gente tem que ter cuidado para não cair a primeira vez na tentação. O apóstolo Paulo diz assim na palavra, ele diz, fugir da prostituição. Então, se você, naquela área da prostituição, do adultério, você é fraco naquela área, tem que fugir, meu amigo. É verdade. Tem que fugir, não fique não. Se você é fraco na área da bebida, não vá não, meu amigo, porque eu vou mostrar os pratinhos. Exatamente. E os pratinhos são bons. Fuja. Ou na área, seja na área do cigarro, da maconha, ou do vício da cocaína. Na área financeira. Na área financeira, tem pessoas que são tentadas a fazer, a gente pode até dizer, empréstimo, pastor. Fazer Às vezes nem precisa, né? Nem precisa, o cara fica... Aí fica ligado. Isso é tentação, pra mim é tentação. Certeza. E tem pessoas que têm 8, 7, 10 empréstimos no contra-cheque, pastor. Eu conheço uma pessoa que tem 13 empréstimos no contra-cheque. Tem que estar vivendo de quê por caridade? E isso aí finda puxando. Finda puxando um abismo, chamando aquela palavra lá do Salmo 42, um abismo chamando outro abismo. Então a gente tem que ter cuidado para não ser tentado naquela área. Naquela área que você é fraco. O cara não é fraco na prostituição, mas é fraco na bebida. Então não vá, tem cuidado. É verdade. A vigilância, né? E aliás, né? É uma coisa que a gente encontra muito no Novo Testamento, principalmente nas palavras de Jesus, né? A questão da vigilância e da oração. E é interessante que sempre que aparecem essas duas palavrinhas, a vigilância sempre está em primeiro lugar, né? É verdade. E a concupiscência, que foi o que o presbítero Eliano citou aqui, é um desejo da carne, é um desejo desordenado. É algo que você dificilmente vai conseguir controlar. Então é por isso que Jesus ele sempre bate nessa tecla da vigilância. Então, eu acho que uma das
principais ideias que o crente tem que ter na cabeça dele é que ele precisa sempre fugir. Não é vergonha fugir da tentação. Vergonha é cair no pecado, é cair no engano. Né? Se for preciso, a gente corre que nem José, corre pelado, faz alguma coisa, mas precisa correr. O conselho bíblico é esse, que se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Mas quanto aos desejos da tua carne, independente de onde esteja esse desejo desordenado, independente da área que esteja essa tua fragilidade, você precisa fugir. Então, assim, às vezes você precisa se desfazer de uma amizade, você precisa parar de frequentar um lugar, você precisa parar de comentar sobre certos assuntos. E, assim, você precisa realmente fugir do ambiente da tentação. Com certeza, com Flertar certeza. com o pecado é um risco, né? Perigosíssimo. O Mas, crente Fred, não deve flertar com o pecado. Interessante que Jesus, na oração do Pai Nosso, que é a oração do Pai Nosso, ele pedindo ao Pai, ele disse assim, e não os deixeis cair em tentação. É porque a tentação virá. A tentação virá, né? Com certeza. Então, assim, a grande questão é cair ou não cair. Ceder ou não ceder. E interessante que uma Quando das Jesus disse, não nos deixeis cair em tentação, ele está dizendo assim, que não ceda. Que não seja vencido por ela. Interessante que uma das áreas da tentação, um dos mecanismos da tentação do crente, ou seja lá de quem for, é os olhos. Não foi através dos olhos que Eva foi tentada? Quando ela olhou a concupiscência, o Aí desejo. viu que o fruto era apetitoso, né? Desejável. Agradável aos olhos. A Bíblia Agradável diz- aos olhos. A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu Todo corpo teu terá corpo será bom. luz, se o teu olho for mau, todo o teu corpo terá trevas. Então, presbítero Eliabe, Deus tenta alguém? A tentação provém de Deus? Não, de forma nenhuma. Deus não tem Deus é santo. Inclusive no texto que foi lido aí, né, que é Tiago 1,13, o finalzinho é nenhuma a Deus nem a nenhuma pessoa tenta, né? Então a própria palavra diz, né, que ele não tenta ninguém. Deus é santo, nem pode ser tentado porque a santidade de Deus não permite a tentação. Da mesma forma, não tenta o ser humano. O homem pode passar por provações, né, por lutas. Lutas que fazem com que ele cresça, que ele amadureça, mas nunca dizer que Deus tenta. A tentativa do pecado é você. A tentação, ela vem de algo, vamos dizer, pode ser sobrenatural também, né? Pode ser o diabo, pode ser. Então, a tentação vem de outras situações, mas nunca de Deus. A origem nunca de nunca Deus. é Deus. Nunca de Deus, nunca de Deus. A palavra de Deus. Interessante, antes você estava falando, eu estava me lembrando, né? Uma irmã nossa aqui da igreja, aí até me passou uma mensagem, porque na tradução, na versão da Bíblia dela, né? Quando ela leu aqui esse versículo 2 do capítulo 1, que aqui na King James diz assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Aí numa outra versão da Almeida, ele diz assim: motivo de alegria o fato de cairdes em tentação. Aí ela me ligou assim: pastor, eu agora não entendi. Mas pelo menos a gente viu que ela estava bem atenta. Ah, Né? com certeza. Estava fazendo direitinho. Fazendo, né? E aí eu fui explicar para ela, né? Eu acho até que num dos cultos de doutrina aqui da igreja a gente chegou a comentar isso. É que a palavra provação e tentação basicamente é a mesma, né? O que vai diferenciar se o teste é positivo, que comumente chamamos de provação, ou o teste negativo, que chamamos de tentação, vai ser o contexto daquela palavra. Então, de fato, quando, né, se alguém estiver acompanhando a sua Bíblia, e na sua Bíblia esse versículo 2 aparecer tentação, de fato, essa tradução é uma tradução fiel ao texto bíblico original, né? Contudo, ela está se referindo aí, nesse caso do capítulo 1, a provação cuja origem vem de Deus, que tem um objetivo nobre, positivo, de fortalecer o crente, Fazê-lo de crescer. desenvolver o caráter do crente, né? Esse outro texto que nós lemos aqui,
né, do versículo 12 em diante, é interessante que o 12 é o teste positivo, por isso que aqui na King James aparece provação. E a partir do 13, aí ele fala da tentação, né? Então, a aprovação, o teste positivo, ele pode e normalmente vem do Senhor. Mas esse teste negativo, cuja origem é fundamentada nos desejos humanos, na concupiscência da carne, aí não. Esse teste negativo Deus não faz. Por quê? Aí você colocou muito bem, né? Porque Deus nem é tentado, nem a ninguém tenta. Ele é santo, santo, santo. A palavra 3 vezes. fala que ele é santo 3 vezes, né? Santo é a natureza dele, né? Segunda é uma confirmação e a terceira é um superlativo. Não existe ninguém santo como o Senhor. Meu Deus, que coisa poderosa. Né? Agora, então Deus nunca vai oferecer ao homem algo para ele cair, ser destruído e finalmente morrer. Mas Satanás sim. Né? O diabo, os demônios sim. Que é o principal agente da tentação. A Bíblia chama ele de tentador. Satanás é chamado de o tentador. E interessante, pastor Edson, que quando Jesus foi para o deserto, ele foi tentado pelo diabo durante o tempo que ele passou lá, né? Como diz a Bíblia. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, durante 40 dias foi tentado. Mas não cedeu à tentação. Por quê? Porque ele estava sendo alimentado, né? E ele estava ali em constante oração com o Pai, em comunhão com o Pai. E como foi que ele venceu a tentação? O diabo mostrava as coisas e ele vencia mostrando... Venceu com a palavra. Com a palavra. Exato. Ele dizia para o diabo dizia, olha, você está com fome, você precisa de comer. Jesus dizia, nem só de pão, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. Deus. Até quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, lembra, pastor? Acusaram ele. Mas ele venceu tudo pela palavra. Então, se Jesus venceu pela palavra... Interessante, né? Você chamou a atenção em algo bem, bem interessante, Alione. No início do ministério, o próprio diabo duvidou da identidade de Jesus, né? Se tu és o Filho de Deus. Quando Jesus foi julgado lá, quando estava diante do sacerdote, diante de Pilatos, também, tu és o Filho de Deus, né? E lá na cruz, no último instante, mais uma vez, o diabo usa a boca de alguém para duvidar ou para tentar colocar em dúvida a Desce da identidade de cruz, Jesus. né? É. Tu que fez milagres... Salvasse os outros. E agora não salva a si mesmo. Então nós... Aí entra a história no contexto da provação. Exato. Então nós já entendemos que a tentação não provém de Deus, o que é a tentação, que nós devemos fugir da tentação, e aí vamos aproveitar a sua fala, presbítero Eliono, para falar sobre como vencer a tentação. Se o senhor conseguir trazer aqui para a nossa conversa conselhos ou dicas bíblicas para vencer a tentação? Eu entendo, pastor, que para a gente vencer a tentação, primeiro, a gente tem que vencer a tentação através da palavra. Foi como Jesus venceu a tentação. Está escrito, Satanás. A gente vence a tentação também, um dos meios do crente vencer a tentação é através da oração. Porque através da oração você se fortifica. Fortalece o espírito. Fortalece o espírito. Pastor, eu não sei como é que o crente sobrevive sem orar e sem ler a palavra. Me explica aí, homem. Rapaz, talvez não seja crente. Olha, eu me lembro, pastor, escuta aqui. Eu me lembro que lá em casa, quando eu era pequeno, eu me casei, eu e Haroldo, meu irmão, o pastor Edson conhece. Lá na casa dele tinha um pé de coqueiro e na minha casa tinha outro. Só que o meu pé de coqueiro, ele
ele não crescia. As folhas, ele crescia tão lento, era amarelada as folhas. As folhas amarelas, já viu? Aquelas folhas amarelas. Mas o pé de coqueiro de Haroldo crescia e as folhas eram verdes. Por quê? Porque o pé de coqueiro dele era alimentado. Era alimentado com estrume, era alimentado com água. E o meu não era. Era um coqueiro que era, a gente diz, definhado. Raquítico. Aí eu entendo assim, a figura, a simbologia do crente que não ora, que não lê a palavra, que não vigia. Eu entendo que é um crente raquítico, não cresce espiritualmente. Não é verdade? Então, como é que o crente vence a tentação? Quais são os meios do crente vencer a tentação? Pela palavra, através da oração e fugindo, meu amigo. Se você tá vendo o perigo, sai daí, crente. É muita maluquice o camarada ver o perigo e correr pra cima do perigo. Eu tava uma certa vez, uma determinada onde eu trabalhei com os governantes aí. E aí, um novo convertido lá numa festa lá que eu andava, né? Quando eu prestei atenção, aí eu fiquei olhando no convertido, rapaz, aquele é um novo convertido, se batizou nas águas. Pastor, aí tinha um litão, sabe? Quando eu prestei, eu só vi era o gelinho rolando para um lado e pro outro. Meu amigo, a gente tem que aí a gente entra naquela área lá de trás que a gente tá falando. Esse daí não tava na tentação, não, já cedeu. Cedeu a tentação. Ele, em vez de correr, pastor Eliel, olha! Ele correu pra cima. Aí, o que eu fiz? Eu falei, vergonha. Meu Deus. Por isso que se estimula tanto, né, a prática do TQD, né? O TQD é uma instrução diária que nos leva, nos aproxima do Senhor e nos faz vencer a tentação. É um alerta. É um alerta. Então, o TQD sempre, a igreja sempre tem estimulado isso. E aqui estamos fazendo mais, né? Mais para que isso desenvolva em cada crente, em cada cristão, em cada um que lê a palavra, possa estar mergulhando, possa estar crescendo. Essa intimidade com Deus é diferente, né? É diferente, é necessário, pastor. Se a gente não tiver isso, a gente não consegue. Você vê que lá no Éden, pastor Neto, Adão tinha um tempo de qualidade diário com Deus. Adão e Eva. Era. E mesmo assim, a serpente ainda encontrou uma oportunidade de tentar Eva. E aqui o texto bíblico diz, né? E Eva, sendo enganada pelo diabo, porque é isso que o diabo faz, ele engana, ele ilude, né? E Eva, sendo enganada, caiu. Agora imagina a gente, né, que vivemos num contexto de um mundo pecaminoso, de um sistema mundano, né, totalmente vendido ao pecado, escravizado por Satanás. Nós, como crentes, nós, como filhos e filhas de Deus, com muito mais razão, pastor Neto. A gente precisa ter essa consciência de que estamos num campo de batalha. É isso aí. Estamos num campo de batalha, então a gente precisa estar vigilante em todo o tempo. É ser firmes no não, né? Tem que ser firmes no dizer não. Fugir. Dizer não, porque qualquer brecha... Olha só, não é como o senhor falou, pastor. No Éden, achou-se um espaço. E hoje tem muitas possibilidades. Interessante que quando o diabo, pastor Neto, ele vê uma brecha, sabe o que é que acontece? Ele bota uma cunha. Verdade. Ele fala isso, ele bota uma cunha. Tem que explicar o que é uma cunha, porque pode ter alguém assistindo a brecha não que não se feche. Uhum. Entendeu? Então quando ele vê a brecha... Pastor Neto, cunha é o seguinte, sabe quando com o tempo as portas, principalmente aquelas portas de madeira de lei pesada, com o tempo ela vai cedendo e ela começa a arrastar no chão, né? E aí você precisa colocar uma cunha ali para dar uma subidinha nela, né? Um pedacinho de madeira fininho de um lado que vai engrossando, né? Você enfia ali, dá uma batidinha, né? Ali é uma cunha. Né? O diabo faz isso. Então... Se encontra uma brecha, ele vai lá e bota uma cunha. Então veja só, Aí, viu, Leandro? Aí, alguns anos atrás, eu dirigia uma outra igreja, uma outra congregação,
Aí um pastor veterano chegou para mim e disse assim, rapaz, o diabo anda com um saco de cunha. Olha só, é assim mesmo. O diabo anda com um saco de cunha nas costas. E aí, quando ele vê aquela brecha ali na vida do crente, ele vai e bota uma cunha. Ele bota. Se o crente não cuidar, aí ele vem e força outra cunha. E a brecha vai aumentando. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve tapar as brechas. Exatamente. Senão já bota uma cunha e ele cai. Entendeu? E interessante esse negócio do TQD, pastor. O TQD, olha, por isso que é importante você ler o TQD, ler a palavra. Achando as tuas palavras, logo as comi. Logo as comi. Então, comer é meditar, é viver. E aí no TQD, mais lá frente, o pastor Neto vai falar. Um dos deveres, quando foi instituído o rei, a lei para o rei, um dos deveres do rei era fazer o quê, pastor Edson? O TQD. Olha, veja só, o que está escrito lá no livro de Deuteronômio. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18, diz assim. Eu vou ler duas partes aqui. E será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei no livro. Mais na frente ele diz assim, e o terá consigo a lei, a palavra, Eita. e nele lerá todos os dias da sua vida. Meu Deus, o TQD é uma obrigação legal. Preste atenção. Lerá, olha, essa obrigação de ler a palavra, fazer o TQD, pastor Neto. Todo dia. Todo dia. Agora, qual era o objetivo? Qual o objetivo? Qual era a finalidade? Ler todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus. Meu Deus. Meu Para Deus. aprender TQD. Faça TQD. Aprender a temer o Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para fazê-los. Meu Deus, que coisa poderosa. É poderosa. Deuteronômio? Deuteronômio. Isso aqui, olha, Capítulo? capítulo 17, versículo 18 e 19. Agora, interessante. Mas não tinha ainda rei em Israel. Mas o Senhor, como ele viu o quê, pastor Edson? As coisas mais na frente? É presciência de Deus, né? Presciência. Olha aí, falando difícil. A presciência. Nacional teólogo. Hoje a gente tá com o teólogo Eliona aqui. Meu Deus. Esse episódio vai Esse bombar. aqui é mega pesado, é muito. Como o Senhor vê as coisas na frente, porque não acontece nada na vida da gente se Deus ele primeiro avisa. Está escrito. Tá, ele avisa. Está escrito. Então, aí com a presciência de Deus, mas não tinha rei não, pastor Neto. Mas o Senhor já deixou registrado. Moisés escreva. Se Moisés escreva, porque ele não pediu um rei. E aí aconteceu, quando o rei... Agora é interessante, irmão, que sobre TQD lá no livro dos reis, o rei Josafá, ele gostava de fazer TQD, inclusive chamou os levitas e mandou o povo, faça o TQD com o povo. Mas quando o substituto dele assumiu, me parece que era Cais, deixou de fazer o TQD. Quando deixava de fazer o TQD, o que acontecia com o povo? Começava a dar errado, o povo começava a se desviar. E esse texto de Deuteronômio, ele como ele fecha aqui com o que a gente vem estudando na carta de Tiago. Exatamente. Né? E como essa ideia, né? Vê só, Leona, aí o texto, ele fala que esse tempo com Deus, essa meditação na palavra de Deus, é para que o povo aprenda a temer ao Senhor. Aí o que é que diz lá Salomão em Provérbios? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E princípio aí são duas coisas, né? Princípio no sentido de origem, ou seja, a verdadeira sabedoria, ela começa em Deus e no temor do Senhor. E princípio também é alguma coisa que dá um norte, que dá um rumo, né? Então a verdadeira sabedoria, ela tem que trilhar esse rumo da honra ao Senhor, do temor do Senhor. E aí em seguida, aí o texto, Eliona, em seguida, para temer ao Senhor e para guardar todas as palavras desta lei e guardar, e praticar, e viver. Olha a carta de Tiago aqui. Ler e guardar. Fé sem obras é morta.
Não basta você ter a ciência, não basta você ter o conhecimento, você precisa aplicar aquilo na tua vida. Você precisa viver isso. Pastor Edson, aquela passagem lá do livro, quando Jesus está lá no Sermão do Monte, no final do Sermão do Monte, lá no capítulo 7, Jesus diz: a quem a semelhança... Capítulo 7, Mateus. De Mateus, o homem prudente, ao homem que cumpre a palavra. Que ele fala a figura do homem que constrói a sua casa sobre a rocha e o homem que constrói a sua casa sobre a areia. Meu Deus. É isso aí, pastor. O homem prudente é o que constrói sobre a rocha. Exato. Fundamenta sua prática de vida no temor do Senhor. Porque ele e guarda, da palavra do Senhor. Ele guarda a palavra. Ele guarda a palavra. Aquele que guarda, que cumpre, que vive a palavra. Esse é o verdadeiro homem prudente. É verdade. Então, glória a Deus. Sabemos então o que é a tentação, como vencer a tentação, sendo gerado pela palavra da verdade, e essa tentação sempre vai ser vencida. Nós vamos então para um rápido aviso aí, vai ter uma chamada, um rápido aviso, e daqui a pouquinho nós voltamos para o segundo momento, tá bom? E nesse segundo momento nós vamos falar sobre estar pronto para ouvir e ser tardio no falar. Continua no vídeo aí, meu irmão, não para não. E aí, estão gostando do nosso podcast? Então continua aí ligadinho, porque daqui a pouco tem muito mais grandes coisas o Senhor está derramando em nosso meio. E por falar nisso, você já conhece a nossa igreja ADEPAZ Zona Sul? Somos uma família com quase 3.000 servos apaixonados. Estamos localizados aqui na rua Delmiro Gouveia, número 19. E você é nosso convidado. Nós temos cultos durante toda a semana. Terça-feira, culto UFC a partir das 19h15. Quinta-feira, culto de doutrina a partir das 19h15 também. Sexta-feira, nós também temos o Sextou com Jesus também a partir das 19h15. No sábado também temos culto. Domingo, temos os cultos das 8 da manhã, das 10 da manhã e o culto Upper às 19 horas. Então, não perde tempo não, vem nos conhecer, vem nos visitar. Durante todos os cultos, nós temos um trabalho específico para as crianças. O nosso GF, gente, que tem sido poderoso, que Deus tem realizado na vida dessas crianças. Nós também temos o culto para os adolescentes, os runners, os pré-adolescentes, os jumper, viu, gente? Que são no sábado, tá? Para saber mais, vai lá no nosso Instagram, @adepaz_ZS, e lembrando que os nossos cultos também todos são transmitidos aqui no nosso canal do YouTube, tá? ADEPAZ, sempre presente com você. Voltamos então aqui para o nosso segundo bloco. Tiago, no capítulo 1, versículo 19, 20 e depois no 26 e 27, ele traz o entendimento de que o homem precisa estar pronto para ouvir e que ele precisa ser tardio no falar. Eu acho que essa aplicação bíblica corrobora muito para o que nós já estávamos falando no primeiro bloco, que é fugir da tentação, praticar a palavra nas nossas vidas. Então, eu entendo que essa palavra praticada faz com que a gente recuse o pecado, recuse a tentação. E, pastor Eliabe, o que o senhor entende quando ele fala que o homem precisa ser tardio no falar e sempre pronto para escutar? Existe algumas coisas rodando, né? Algumas falas que diz assim: a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então, por que será? Por que será, né? Por que será? Eu acho que dá para aplicar aqui nesse texto, né? A gente tem que falar menos e ouvir mais. O falar, ele pode trazer muitos malefícios. Assim, essa geração que nós vivemos é uma geração que fala muito rápido, é uma geração que não pensa, né? Uma geração que fala para depois dizer o que é que eu falei.
isso traz consequências terríveis. Então, ouvir é algo importante. E o conhecimento vem por ouvir, né? O conhecimento vem... Esse conhecimento, ele traz um amadurecimento dentro de você. E quando ouvimos a palavra, quando escutamos, quando lemos a palavra... Então, quando estamos lendo a palavra, estamos falando para nós mesmos, né? Então, a gente está trazendo para dentro de si. E é isso que faz com que a gente fuja, faz com que a gente se afaste, faz com que a gente abandone o erro, abandone a tentação, seja fortalecido. Então, o meu entendimento a respeito do ouvir e do falar é: realmente temos que ouvir mais e sempre falar menos. E quando falar, né, sempre pensar naquilo que a gente está falando. Porque o que a gente fala pode trazer consequências terríveis. Não só para a nossa vida. Né? São sementes. Tem poder de vida e de morte. Ou sementes de vida ou sementes de morte. Quando se escuta aí, né? Quando se escuta o pai que profere palavras a um filho e palavras depreciativas que você não vence, e a tendência vai ser essa, né? E as palavras, às vezes, ela ferem, não é verdade? Sim. E é interessante que o texto diz que sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Tem pessoas, pastor Edson, que não sabem ouvir primeiro, não. Você está falando uma coisa... Ela já está respondendo. Ela já está respondendo antes de você terminar o texto. E às vezes dá errado. Então você tem que... E o ouvir, você tem que peneirar também as palavras, pastor Edson. Então, eu aprendi uma coisa com o pastor Edson, isso há alguns anos atrás, ele dizia assim na igreja: antes de você falar alguma coisa, pense primeiro. Porque senão pode dar errado. Quando eu era garoto, Elion, mamãe dizia lá pra gente lá em casa, né? Quem muito fala, muito erra. Ela sempre ensinou isso pra gente, lá pros meninos, né? Pra eu e meus irmãos. Falem menos. Você não precisa, né? Falar o tempo todo. Tem gente que é tagarela, né? Mas meu filho, quem muito fala, muito erra. Fala pelos cotovelos. E a gente... Fala pelos cotovelos. E eu conheci um pastor já bem de idade, e uma vez eu conversando com ele, ele falou algo que eu também guardei no meu coração. Ele disse assim: enquanto o homem está calado, ele é o senhor da palavra. Mas a partir do momento que ele fala, ele se torna o escravo dela. Ele precisa praticar aquilo que ele falou. Deus. E é por isso que a Bíblia nos aconselha a conversar sempre com os anciãos da igreja, né? Diz a Bíblia, Neto, que flecha lançada e palavra dita não volta. Não. Meu Deus. E uma vez eu estava... acho que eu já preguei aqui até na Zona Sul uma vez sobre isso. Dentro dos mandamentos bíblicos, já que tem dizendo assim: olha, não matarás. Eu perguntei: quem já matou? Aí ninguém levantou a mão. Aí eu falei sobre a questão do poder da língua, como a língua tem poder de matar. E aí depois de eu explicar sobre isso, eu disse assim: então através das tuas palavras, quem já matou? Quase todo mundo levantou a mão. E Jesus disse: pelas palavras nós somos justificados, ou por ela nós seremos condenados. Por isso que a gente tem que ter cuidado. E às vezes eu costumo dizer assim: sempre que você for pregar alguma coisa, porque o pastor Neto disse, você tem que viver aquilo que prega. Porque senão torna-se o verdadeiro, aquilo que Jesus mais censurava. Hipocrisia. Né? Hipocrisia. É um fariseu hipócrita. Nunca tinha pensado dessa forma, como o pastor Neto falou, mas quantos sonhos, né, são mortos, são assassinados, né? Com o poder da palavra. Sim. Com o poder da palavra. Então, temos que ter muito cuidado no que falar. Inclusive, assim, um outro dia a gente até pregou aqui na igreja, né? Até a gente tem que ter cuidado com quando a gente vai contar ou falar algum sonho, algum projeto nosso. Porque na hora que você verbaliza, na hora que você coloca para fora, o teu inimigo pode ouvir aquilo assim: vou provocar o aborto disso aqui. Matou, né? Aí mata. Às vezes é uma ideia boa, às vezes é um projeto bom, às vezes é algo que tem um potencial de até mudar a vida da pessoa.
né? No sentido financeiro, no sentido empresarial, no sentido profissional. Né? Eu não falo nem de sonhos desses projetos da igreja, estou falando de sonhos pessoais, profissionais. Né? Mas aí porque você compartilha aquela ideia com alguém, né, que não quer o teu bem, ou alguém que é um ciumento, alguém que é um invejoso, e aí ele vai lá. Levanta uma oposição desnecessária. Levanta a oposição momento. antes do tempo. Antes porque a do oposição tempo. vai ter. Sim. Então, assim, seja sábio, segura a onda aí, E o levanta contexto- essa oposição antes da hora, né? E interessante, pastor Edson, é uma das características do fruto do Espírito, é domínio próprio, você tem que ter Temperança. dom. Inclusive a gente está falando sobre falar e às vezes em verbalizar, a gente tira como, por exemplo, as redes sociais. Sim. Tem destruído muita gente, pastor Edson. Qualquer coisinha o cara vai lá e bota textão, né? Estão dizendo que é o cancelamento, né? Cancelou a pessoa. Se ela cometeu um erro, é como se ela não tivesse mais perdão. E eu acho que essa posição é muito difícil de você assumir hoje, de cancelar alguém, de dizer que essa pessoa não tem mais jeito, que ela errou uma vez, não tem mais como se redimir, porque nós erramos O tempo todo. o tempo todo, todos os dias, e precisamos do perdão diário e contínuo do Senhor. O pessoal está precisando conhecer o Evangelho. Neto, uma palavra que me chamou a atenção aqui, né? Agora, enquanto a gente estava fazendo a leitura desse verso 19, né? Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, e tardio para falar, e lento para se irar. É interessante que a parte A desse versículo 19, ela estabelece que essas três coisas aí, pronta para ouvir, tardio para falar e lento para se irar, são princípios. E que a pessoa tem que ter eles na mente o tempo todo. São princípios. São princípios de vida. Meu Deus. São princípios para uma vida de sucesso. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar, lento para se irar. Então, se fomos gerados pela palavra de Deus, pela palavra da verdade, então o Senhor quer que sejamos prósperos, felizes, abençoados. Então, ele estabelece princípios. E dentre esses princípios, esses três aqui estão mencionados no versículo 19. Que a gente possa praticar isso, praticar. Mas muitas vezes o crente diz, mas eu sou crente há tantos anos, eu não consigo. Tem que pedir ajuda do Espírito Santo. Ore e Tem pedir que sabedoria. Cadê o Se alguém tem falta de sabedoria, versículo 5? Peça a Deus. Peça a Deus. que ele dá. Liberalmente, com grande alegria. A todos. Então, continuando aí na leitura do texto que o pastor estava fazendo, no versículo de número 22, eu acho que a gente continua até falando sobre isso, sobre praticar a palavra. No versículo 22 diz assim, olha, sede praticante da palavra e não simplesmente ouvinte, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra... Desculpe lhe cortar aí. Lê o 21. Diz assim, portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e Livre-se, né? livre Livrando-se disso. Impureza moral, vá. e aparência de maldade. Aparência de maldade. Não é nem a maldade, é a aparência de maldade. Exato. Continue. E tem muita gente que, sobre essa questão de aparência, assim, Deus não se importa com o que está aparecendo, Deus se importa com o meu coração, o que está dentro de mim. Não, a Bíblia diz que até a aparência do mal nós precisamos abolir da nossa vida. Fugir dela. É, Então, assim, tem coisas para você se livrar, sim, né? E aí ele cita duas: livre-se da impureza moral, livre-se da aparência da maldade. recebei humildemente E tem coisas que você precisa receber. a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Ela tem um potencial de salvar. Mas para você ser salvo, você precisa praticar. Não ser só apenas... Não ser só ouvinte.
E aí ele vai e fala, né? No Aí versículo entra no 22. que ele não é para ser somente ouvinte, porque se você for somente um ouvinte, você vai estar se iludindo. E aí ele diz no 23... Olha aí, a parábola que foi citada lá de Mateus 7. O ouvinte é o cara que constrói a casa sobre a areia. Ele conhece a palavra, mas quando vem a prova, a casa não resiste. Ele não resiste, ele cai, ele cede à tentação. No versículo... Sede praticante, falado, 22. Sede praticante da palavra e não simplesmente ouvintes. E não simplesmente ouvintes. Então não basta o cara vir no domingo, ouvir uma bela de uma mensagem, ou ler um belo de um texto, né? Porque tem muita gente que lê todos os dias um texto motivacional ali, alguma coisa. Cara, não é isso que vai fazer diferença. A gente precisa ler, a gente precisa se inspirar, sem dúvida. Mas o mais importante é a tua prática. E no versículo 25... Homem, faltou aí. O 24, o senhor quer que eu leia? O 22, vale, lê o 22. Olha aí, vamos chamar a atenção do povo aí. Ouvintes. Não, rapaz, do 22 do início, vá. Sede praticante da palavra. Sede praticante da palavra. E não simplesmente ouvintes. E não simplesmente ouvintes, vírgula. Iludindo a vós mesmos. Iludindo a vós mesmos. Aqui diz assim... Cara, fé sem obras é mortas. Né? Fé sem obras é morta. Ela não vai gerar fruto. A obra é consequência, né? É a consequência dessa... Você precisa frutificar. O crente precisa frutificar. Nisto cremos, nisto vivemos. E é engraçado porque ele coloca aqui que você está iludindo a você mesmo. Você não está iludindo a Deus, você não está iludindo a igreja, você não está enganando outra pessoa a não ser você mesmo. Se você escuta e não pratica, o único enganado é você. Interessante que não é nem o diabo enganando, né? Porque Eva foi enganada pelo diabo. Mas aqui é a própria pessoa, é o auto-engano. É o auto-engano. Ela acha que está tudo bem só porque ela sabe que deve fazer aquilo ou não deve fazer aquilo outro. Mas ela não pratica. Pastor, muitas vezes, olha, a pessoa se sente satisfeita, né? Assim, tá fazendo TQD? Estou fazendo TQD. Mas é aquela leitura rápida. Como que lê o jornal? Como que lê o jornal. Ritual. É o ritual. É o ritual. Então, você está cumprindo. Você está cumprindo, verdade. Mas está sendo transformado? Enxertado. Está sendo enxertado? Está praticando? Está levando em conta? Está levando em conta. Uma coisa que eu tenho, que está em porções menores agora do TQD, então eu faço a leitura, né? Tenho aquele tempo de qualidade com o Senhor. E durante o dia, eu leio diversas vezes. Fica aberto no meu celular, e aí eu leio novamente. Porque aquilo vai gerando em você algo que vai gerar a prática. Sim. Vai gerar a prática, né? Que é o que... Não adianta ser só ouvinte, não adianta só a leitura, né? A prática é... Os versículos seguintes eu acho que fala isso, né? E eu queria destacar o versículo 25, quando ele diz assim, olha, porém... o 23, vamos para o 23, 25. Diz assim, porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. E depois de admirar a si mesmo, e sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, que é isso aí que o pastor Eliab falou, uma pessoa que observa atentamente, e ele não faz só uma leitura de jornal, mas aplica essa palavra de forma atenta na sua vida. Perseverando aqui. A lei da liberdade, e nela persevera. Então, é o cara que além de ouvir, de ser enxertado, de entender, ele vai permanecer naquilo ali. Dentro do que o pastor Eliab falou, assim, o cara que insiste no não, quando ele quer sair, fugir da tentação, ou insiste no sim, quando ele está dizendo esse sim para o Senhor, para o propósito do Senhor, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Meu Deus. Pastor, TQD em Tiago é poderoso. É É poderoso. interessante que eu estava lendo algo da Bíblia de Estudo Pentecostal e disse assim, eu acho que o pastor Edson falou aqui em alguns estudos, ele disse, assim como Provérbios foi para o Antigo Testamento, que era um livro Prático, né? prático, sapiencial, ou... Tiago é considerado um livro Tiago para nós, para a igreja. E para a gente não finalizar o nosso papo,
no versículo 27 diz assim, olha, a religião que todo crente deve praticar, que são as das boas obras. Vamos fazer a leitura aqui do versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Isso aqui é muito importante para nossa época, para o período que estamos vivendo. As filosofias mundanas, elas têm invadido muito a cabeça dos crentes, o coração dos crentes. A cabeça de todo mundo, né, mãe? E nós precisamos, então, ouvir a palavra e praticar, fugindo dessa filosofia. A palavra não se adapta, a palavra não precisa ser atualizada, a palavra não precisa melhorar, não precisa desenvolver. Ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. Não é, pastor Leab? Isso, tá se chegando não é só nos crentes não, né? Tá se trabalhando lá desde a criança, né? E se o que se vê hoje é um trabalho para que uma geração seja mudada. E se a gente não trabalhar a palavra de forma a tornar ela viva na vida dessas crianças, jovens, adultos, certamente a gente tende a ter uma geração, né, totalmente corrompida por essas filosofias que se tem trazido já há um tempo para cá e tem se disseminado, e a internet, né, é um disseminador em massa, né? Do jeito que a gente está crescendo aqui com a palavra, tentando mostrar, tentando dizer assim, olha, esse é o caminho, faça assim e você vai ter êxito. Faça assim e você vai ter um resultado positivo. Da mesma forma, está se trabalhando de forma... O diabo também está fazendo sua parte. Muito o diabo não brinca de muito ser forte, diabo, não, nem muito deixa forte, de ser diabo. muito forte, muito forte. Esse versículo aqui, 27, é interessante, né? Porque muita gente pega esse versículo e se prende à primeira parte, né? Vamos fazer obra social, vamos cuidar da órfã, vamos cuidar da viúva, a verdadeira igreja, fazer essas obras sociais. Fato, verdade. Mas o versículo não acaba aí. E especialmente, grife aí essa palavra especialmente. E especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Meu Deus, que coisa poderosa. E mais, pastor. Esse especialmente aí precisa ser grifado na sua vida. Porque, graças a Deus, né, nós estamos aqui numa comunidade, né, a De Paz, que Deus tem nos dado a graça e a condição de fazer muita obra social, né? Na área da educação, na área de saúde, né, na área da ajuda, de várias formas. Sim. De várias formas, graças a Deus. Mas a gente não pode esquecer de incentivar nosso povo, nossos filhos, nossa igreja, a manter uma vida de santidade e de pureza, sem se corromper. Essa palavra corrupção aí tá ligada assim, cara, é alguma coisa que é bacana, que é bonito, que é bom e que vai perdendo a sua qualidade. Você está se corrompendo. Porque isso tem a ver, Neto, com o versículo 18. O versículo 18. De acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, quando nós somos gerados em perfeição. Mas a nossa continuidade da vida cristã, dependendo de como a gente vive, ou a gente prossegue em santidade e se desenvolvendo em santidade, ou a gente pode ir se corrompendo, né? Vai relaxando, vai abrindo mão disso, abrindo mão daquilo, cedendo aqui, cedendo acolá. E aí você vai se tornar em que tipo de crente? É o normal, né? Vai sendo aquilo que é normal. Você vai cedendo aquilo Que que é Deus nos normal. ajude. É justamente aquilo que o apóstolo Paulo fala. A gente não deve tomar a forma do mundo. E não vos conformeis. Tomar a forma. Mas devemos ser transformados. Dia a dia. Dia a dia. Meu Aleluia. Deus, que podcast poderoso. Chegamos ao final, acredito que o pessoal da edição vai colocar aquelas vozes dizendo ah! O cara já deu a deixa. Eu quero só ver se o pessoal da produção vai colocar essas vozes
aí, viu? Então chegamos ao final. Queria agradecer a presença do presbítero Eliabe, do presbítero Eliono. Se o presbítero Eliabe quiser trazer uma consideração final, falar sobre... Eu acho que a Eliabe vai convidar o pessoal para se inscrever no Telegram, lá no canal A Pérola TQT. Será que é essa a fala dele? Vai ser. Primeiro quero agradecer a Deus, né, a oportunidade de estar com vocês aqui, pelo convite de vocês para também participar desse momento de crescimento, né? Cresce quem está ouvindo, mas cresce também todos nós aqui, porque a gente vai desenvolvendo e vai vendo. E assim, o que eu tenho visto do TQD de Tiago, olha, Deus tem falado de forma poderosa. E essa ferramenta do podcast é mais uma forma de Deus trabalhar, de Deus, né, vamos dizer assim, encher a igreja do Senhor, né? Então, muito obrigado, que Deus possa usar esse trabalho, esse podcast, alcance muitas pessoas e que possam ser transformadas, né, possam ser cheias do Espírito Santo. Amém. Amém. E o presbítero Eliono convide o povo para participar do Matutino. Todo dia, de 6 às 6h30 da manhã, nós temos o Matutino. Também temos outros trabalhos para de 9 às 9h30. Tem a cozinha de guerra. Segunda, quarta e eu pensei que era confusão. Cozinha de guerra, de que arrumação é essa? Quando eu fui assistir o trabalho, era uma coisa espiritual. Era coisa de... Fogo, é fogo. E às 13 e às 13h30 temos segunda, sexta. A sala de oração. E de louvor. E de louvor também. Então, os ouvintes, os espectadores, telespectadores. Rapaz, tem Os dois, tipo. do podcast, não percam. Obrigado, pastor Neto, pastor Edson Neto também. Estou à disposição, viu? Show. Maravilha, Neto. Que bênção, né? Que bênção, pastor. Glória a Deus, mais um podcast sendo encerrado. E você já sabe, se você não está inscrito no canal, se inscreve, deixa o teu like, compartilha o link desse segundo episódio. Se você assistiu o primeiro, assiste o segundo, vai acompanhando aí. Tenta acompanhar sempre o podcast com a tua Bíblia aberta, teu caderno de anotação também, e aí você vai fazendo as tuas anotações, os teus estudos e crescendo na graça e no conhecimento. Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau.